assistente social de formação, pós-graduada em elaboração e gestão de projetos sociais, facilitadora em justiça restaurativa pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conselheira tutelar no nosso município desde 2013. A convidada de hoje do domínio público é a vereadora Andiara Zanella, do MDB. Prazer tê-la aqui conosco, vereadora, primeira vez, né? Isso, o prazer é todo meu. Que bom. Vereadora, a senhora está vereadora em exercício, mas antes de falar de política, a senhora é hamburguense? Sim, na realidade eu sou hamburguense de coração. Nasci em Palmeira das Missões, porém vim com 3 anos, bem pequenininha, bem novinha. Ah, eu conheço a sua cidade. Isso, aham. E a senhora fala bem novinha em mais ou menos que momento da sua idade? Com 3 anos. 3 anos? 3 anos, aham. Então a sua vida toda foi aqui dentro de Novo Hamburgo. E qual é o seu bairro? Moro no bairro Rosalândia. Na Rosalândia. Desde que vim de Palmeira das Missões. Sim, bairro muito grande, né? Sim, e crescendo cada vez mais. Bom, 2013, a senhora se elege então conselheira. Mas antes de se tornar conselheira, a senhora teve toda uma formação na área social. Então, em que momento despertou esse interesse pela área social? Eu iniciei minha graduação em 2002 em Relações Públicas, né? 2002? Isso, 2002, uma área da comunicação. Nossa colega, né, na área de Sim, comunicação. exato, uma área da comunicação social. Porém, casei cedo também, casei com 22 anos e com 23 engravidei da minha primeira filha. Como eu já estava vendo que Relações Públicas não era a área que eu queria seguir, tranquei a faculdade, né? Tive a minha filha, me dediquei à maternidade, então, alguns anos para ter certeza do que eu queria. E nesse meio tempo eu tinha uma gráfica, um birô de artes gráficas, eu sou design gráfica também. Então, trabalhei essa parte e constituí no bairro Rosalândia, então, junto com meu esposo, né, abrimos um espaço. Porém, esse espaço acabou servindo, assim, de ajuda para a comunidade. A gente não sabe preencher uma receita, a gente não consegue acessar um documento, uma segunda via. Na gráfica, no Na caso. gráfica. Então, eu ficava todo o meu tempo lá e as pessoas acessavam. Tu me ajuda a fazer isso? Pessoas analfabetas, eu não sei escrever. Então, acabou sendo uma referência para a comunidade de ajuda, de auxílio, sabe? Bem bacana. Ali começou, então, essa vontade de... E porque também, foi algo natural que aconteceu. Sim, foi bem natural, porque eu sou evangélica da Assembleia de Deus, e então eu era professora de escola dominical na igreja, desde os meus 15 anos. E eu trabalhava numa comunidade carente de 2 irmãos do bairro Travessão, desde os 15 anos, né? Então, com as crianças da igreja lá. Bairro Travessão é... E 2 irmãos. 2 irmãos. Isso, eu estudava lá. Sim. E aí frequentava a igreja também de lá. Então, a gente fazia trabalhos com as crianças ali da comunidade. Então, na realidade, eu estou inserida nessa questão social, assim, eu acho que desde sempre. Então, vereadora, designer, né, conhecimento também, que é atividade, né, relações públicas, comunicação, designer, que trabalha com imagens, e no seu birô, estão atendendo as pessoas. Ali despertou essa vocação, vamos dizer assim, porque a vocação ela já existia. Isso, como a gente estava falando, né, eu trabalho com essa questão de crianças há muito tempo. Então, com 15 anos, eu já era professora de escola dominical na igreja, né, numa comunidade de 2 irmãos do bairro Travessão. Então, sempre assim, vendo pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade, muito diferente de uma outra condição. Então, a gente ficava se perguntando, nossa, por que umas crianças têm tanto e outras não têm nada? E mesmo inconscientemente, a gente acaba tentando fazer algo para amenizar isso. Sim. E ali no bairro Rosalândia, depois então da gráfica constituída, o trabalho continuou, ele fluiu, não foi algo pensado, né? Sim. Porque o objetivo do negócio é trabalhar para ganhar dinheiro, para conseguir manter, para girar. Sim. Mas a parte social acabou atrelando junto, então era algo que a gente desenvolvia. E é aquela coisa de boca em boca, né? Uns dizem, olha, vamos lá na Andiara, vamos ela lá. ajuda. Ela ajuda. E aí isso. a coisa vai tomando um corpo. Exatamente. E é muito bacana que até hoje nós temos a gráfica no bairro, né? O meu marido é responsável por ela. E ainda hoje é uma referência, eu não consigo tirar uma segunda via de uma conta, vai lá na gráfica, eles fazem. Sim. Então é muito bacana essa relação constituída. Desde 2013, então, a senhora conselheira tutelar. Para isso, a senhora teve que passar por um processo de eleição. E todo o processo de eleição envolve, obviamente, política. A senhora foi convidada? Como surgiu essa indicação sua para ser conselheira? É uma pergunta bem recorrente, assim, né? E eu sempre digo
que eu não entrei no Conselho Tutelar pela política, eu entrei na política pelo Conselho Tutelar. Sim. Porque o meu primeiro processo de escolha do Conselho Tutelar foi em 2013. Eu não era ativa em nenhum partido político, né? Sim. Apesar de sempre ter gostado muito da política, porque a minha mãe sempre gostou muito, né? Sim. Então, a minha mãe ia para bandeiraço do MDB, Sim, sempre. sim. Então, a gente sempre teve esse envolvimento. Mas eu não tinha uma vida política ativa. E, realmente, quando saiu o edital no jornal, que haveria um processo de escolha de conselheiros tutelares, aí foi meu marido que viu primeiro, né? E ele que me mostrou, ele disse, bah, olha só, Indiara, tem tudo a ver contigo, né? De repente, por que tu não tenta? E daí eu olhei e fiquei pensando, e tanto que eu fiz a minha inscrição em 2013 no último dia. Ah, no último dia? Isso, aham. Interessante. E na primeira eleição já é eleito. Sim. E com votos em uma urna só. Uma urna? Isso. Como assim? Como funciona? Na realidade, a eleição... Funcionava, né? Isso, a eleição para Conselho Tutelar, ela é na cidade toda, né? Mas tu faz a campanha e o processo de escolha, os votos são nas urnas, conforme as escolas que a gente vota, né? Como eu morava no bairro Roselândia, eu parti da premissa que se quem me conhecia não votasse em mim, não adiantaria eu ir para um bairro onde ninguém me conhecia, onde eu não tinha nenhuma relação constituída. Então, eu fiz campanha só no meu bairro. Eu fiz campanha só no meu reduto, e tanto que foi uma coisa bem interessante, né? Que no dia da contagem de votos na FENAC, eu não tinha feito nenhum voto até abrirem a urna do bairro Roselândia. Aí todos os meus votos vieram na urna do bairro. Interessante, por isso Bem então, bacana. em uma urna só. Isso, aham. Então ficou expectativa até o último momento. Sim, na realidade nem eu acreditava, Sim, mas sim. foi muito bacana. E essas eleições, elas ocorrem periodicamente em quanto tempo? Agora é de 4 em 4 anos, em 2015 houve uma alteração na lei federal e agora a eleição ela é unificada, né, a nível Brasil. Então todas as cidades agora fazem no mesmo período. Sim. Então a senhora se elegeu em 2013, se Isso. reelegeu em 2015 Em 2015, e depois participou de pleito 2019. em 2019. Isso. E aí, em função, né, de ter também sendo eleita vereadora suplente, como ficou essa relação? A senhora tem que se o que exonerar? aconteceu? Como é Sim, que é? só terminando de responder ali a pergunta, né? Dentro do Conselho Tutelar, então, a gente vê que nós dependemos de política pública, não política partidária. Sim. Mas nós precisamos de políticas públicas na área da defesa dos direitos da criança Sim. e do adolescente. Tanto que o nosso instrumento de trabalho é o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive fez 32 anos ontem, né? E essa necessidade de trabalhar mais junto com o Poder Legislativo, de tu ter um vereador referência, olha, a gente precisa fazer essa proposição, quem vai nos auxiliar, acabou me direcionando. E eu fui convidada, então, a ingressar no MDB pelo senhor Paulo Roberto Copchina. Ele, então, viu o trabalho dentro da comunidade, através de um outro amigo em comum, então ele me convidou. Em que ano foi isso, Isso vereador? foi em 2014 para 2015. Ah, então, bem no início Sim, do bem seu no trabalho. início. Aí eu ingressei no MDB, né, fui fazendo ali o trabalho de base, me apaixonando cada vez mais pela política, porque é uma área assim que a gente vê o quanto pode mudar a vida das pessoas. Sim. De uma comunidade. E foi desenvolvendo, e aí na última eleição de 2020 eu coloquei meu nome à disposição, então, para concorrer. Primeira vez também. Primeira vez. E agora, retomando a questão do conselho. Então, a senhora assume conselheira e se depara com uma realidade que a gente sabe que, em função, né, das restrições econômicas e um monte de dificuldade, a gente mora numa cidade com uma periferia gigantesca, né, tanto a norte, sul, leste, oeste, com pessoas em condição de vulnerabilidade social. Como é que foi esse início lá em 2013? A senhora se então assumindo responsabilidade e sendo uma conselheira? A gente descobre uma faceta da sociedade que a maioria não conhece. Então, muitas vezes, dentro da nossa casa, né, tendo o alimento, protegendo os nossos filhos, né, a gente pega os filhos e coloca, né, pertinho e protege todo mundo com escola, se alimentando 3, 4 vezes por dia, então tendo roupa. A gente não imagina que dentro de Novo Hamburgo há áreas em situação de vulnerabilidade social extrema, né, à margem, assim, muita pobreza mesmo, muita desigualdade. E foi essa Novo Hamburgo que eu fui inserida,
né, na periferia mesmo, conhecendo essas famílias, sabendo diferenciar nessa questão cultural tão diferente da onde eu estava. E aprender a respeitar o modo de viver dessas pessoas e lutar para garantir que o acesso delas aos direitos básicos que elas têm. Porque tem uma máxima do direito que diz que quando a gente não conhece o nosso direito, a gente não os tem, né? A gente não tem esse direito. Então, acho que o papel fundamental do Conselho Tutelar é esse. Não é proteger a criança e o adolescente, é proteger os seus direitos. É lutar para que essas crianças e adolescentes tenham acesso a tudo aquilo que a Constituição Federal traz. Então, é isso que a gente defende, que a rede intersetorial do município atenda de forma adequada, né, o desenvolver dessa criança. O Conselho Tutelar, ele é diferente do campo político, ele embora tenha a eleição, tu acaba se envolvendo diretamente com a vida das pessoas, né, com essa realidade. E como foi, então, né, o ser humano, eu digo a mãe, a Andiara, a pessoa, vendo situações de subnutrição, de violência doméstica, né, às vezes violência sexual. Como é que foi encarar todos esses problemas, vereadora? Foi muito difícil. Logo ali em 2013, o processo de escolha se deu no dia 19 de maio de 2013, que foi no domingo, e logo na segunda, as novas conselheiras e conselheiros já assumiram, tipo, a gente já chegou, a conselheira que ficou em primeiro lugar, na época já pegou o telefone do plantão, já estava plantonista, e a gente caiu dentro do mundo que a gente não conhecia, né? Além Roselândia. Isso, além do bairro Roselândia. E é isso, tu te vincula a uma família porque tu chega no momento de fragilidade. E quando tu chega no momento de fragilidade daquela pessoa, que tu acolhe aquela pessoa de uma forma que ela se sente protegida, se cria um vínculo. E é um vínculo tão forte que eu estou há 9 anos no Conselho Tutelar. Então, tem famílias que eu atendia quando eram adolescentes, hoje já são mães, e a gente ainda continua com esse vínculo com os filhos. Então, é muito forte isso, né? E também tu vê uma criança vítima de uma violência física, com sinais de agressão muito forte. E quando a gente fala agressão física, não é aquele tapinha, aquela chineladinha. A gente fala em agressão, que inclusive muitas vezes foi enquadrado na delegacia como tortura. Crianças que foram agredidas com pedaços de ferro, com correntes, que tiveram braço quebrado, dente quebrado. E a violência sexual, queimaduras de cigarro em bebê, nossa, na minha filha na época tinha 5 anos, então eu chegava em casa assim extremamente abalada, né, a violência sexual também, o primeiro caso de violência sexual que eu atendi foi muito traumatizante, tão traumatizante que eu parei no hospital, porque aí a gente tem, né, uma crise, seres humanos, somos pais, mães. Me afetou demais aquilo, né, então, e a gente vai aprendendo. A gente precisa aprender a trabalhar com isso, né? Porque a gente não pode adoecer junto com aquela família. A gente tem que garantir que aquela família tenha o atendimento adequado. Perfeito. Então, vereadora, o agir, o trabalhar no Conselho Tutelar lhe abriu, então, portas para a política, mas também a senhora viu uma via de 2 mãos. Ao mesmo tempo que a senhora, obviamente, os políticos mais velhos, principalmente, como Copchina, que conhece, né, se relaciona com toda a sociedade, busca outras referências ou novas lideranças. Sim. Então, ele enxergou na senhora um grande potencial. E, ao mesmo tempo, a senhora também viu na política a possibilidade de fazer diferença. Exato. Né? Então, como é que foi a partir, então, desse convite e agora? Vou ingressar num partido político. Né, qual a senhora já tinha um certo vínculo, como a senhora falou da sua mãe, que fazia bandeiraço para o MDB. Então, como é este entrar, então? Aí entra, de novo, né, a pessoa, aí a conselheira, nesse meio, né, embora a senhora já se relacionasse com outros políticos. Sim. Né, como é que foi também essa transição? Foi uma transição bem interessante também, um outro momento da minha vida sobre uma nova perspectiva. Então, eu comecei devagar, eu entrei dentro do partido, comecei como filiada, participando das reuniões, me inteirando, conhecendo as pessoas, né? Então, foi logo após o falecimento do Jair Foscarini, né, o ex-prefeito, e eu entrei naquele grupo que ainda estava de luto,
né, pela perda do Jair. Então, conheci pessoas que estavam inseridas na política há muitos anos, há muitos, e elas me acolheram de uma forma a aprender a ser política, mas com amor. Então, eu estou no MDB por convicção, por amor à política. Sim. E à boa política, aonde a gente dá a nossa contrapartida para a comunidade. Então, em 2018, 17, 18, eu assumi o MDB Mulher, a presidência do MDB Mulher de Novo Hamburgo, e foi onde nós nos reunimos e vimos que nós poderíamos fazer mais pela cidade. Sim. Então, esse grupo de mulheres que, além dos seus trabalhos, além dos seus afazeres domésticos, se reúne e propõe ações positivas para a cidade. Bom, nós vamos numa comunidade, vamos fazer arrecadação, vamos de trabalhar alimentos, de roupas, para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Nós fizemos ações lá com Sim. a pastoral. Enfim, a gente se inserir na comunidade de uma maneira positiva e dar a nossa contrapartida, né? Então, é a nossa maneira de fazer, de estar também nessa comunidade fazendo algo positivo. E é a maneira como eu encontrei, então, de colaborar politicamente. E o bom disso tudo é que dentro do partido a gente consegue agregar pessoas que pensam da mesma forma. E daí, quando a gente junta tantas pessoas que pensam igual, dá certo. Sim. E o atual momento do MDB? Porque houve uma mudança, né? Sim. Houve também a morte do Serjão, que era uma Sim, referência, que aí eu posso lhe dizer que ele falava muito bem da senhora, como uma nova liderança que surgia do MDB, líder, mulher também, da mesma forma que provavelmente também a filha, a Daiane, né? Sim, ela... Então também está vindo né, nesse momento, ou seja, o MDB também se consolida com um grupo de mulheres que estão se tornando referência na sociedade. Então, também, como é esse trabalho? A senhora já pincelou, já disse mais ou menos, então, como é que as mulheres se veem nesse momento? Sim, o MDB, ele está passando por uma fase de transição, houve uma mudança no diretório, porém, o diretório do MDB Mulher, ele continuou o mesmo, então não houve alterações, é o mesmo grupo de mulheres, e o Sérgio era um professor, né? Não tem outra palavra para falar dele, porque ele que dizia, da forma dele, olha, tu tem que fazer isso, temos que trabalhar, porque é o povo, né? Tem que estar lá na comunidade e tem que atender. Ele ficava muito bravo quando tinha algum problema de algum eleitor, de alguma pessoa, e a gente não conseguia resolver. Ele, não, a gente tem que resolver, as pessoas estão esperando isso da gente. E a filha dele, a Dayana, é uma pessoa excepcional, policial civil, extremamente dedicada. Aconteceram ações assim do MDB Mulher que ela saiu direto de uma operação de investigação, passou a noite toda acordada e veio de manhã para participar. Sim. Então a Dayana... a fruta não caiu muito longe do pé, né? Não, e ela assumiu o MDB Mulher assim, junto com a gente, com muito amor, com muita dedicação. Sim. Né? Então, nós temos um grupo muito forte, sim, que quer fazer a diferença. E é isso que nós tentamos mostrar dentro do partido, né? Que apesar, sempre a política, ela vai ter vários pontos de vista, sim, né? Vários lados. Porém, quando a gente fala em comunidade, a gente tem que estar unido para trabalhar pela comunidade. Aí depois as diferenças a gente resolve dentro de casa. Perfeito. Justiça restaurativa. É uma atividade que muitas pessoas desconhecem o termo, não sabem exatamente o que é. Então, eu gostaria, antes da senhora falar um pouco da sua experiência com justiça restaurativa, falar um pouco sobre esta atividade. Sim. Bom, a justiça restaurativa foi algo que apareceu no meu caminho de uma maneira muito gratificante também, né? Porque dentro do Conselho Tutelar a gente trabalha com todos os tipos de violência e a gente sempre entende que precisa tratar a vítima. E durante todos esses anos, violências reiteradas faz a proteção de uma criança, tira de dentro da família, coloca numa instituição, né, de acolhimento. É feito todo um trabalho de rede, a criança volta para a família, essa violência continua a acontecer, tira a criança de novo. Aí eu conheci a justiça restaurativa, onde ela me foi apresentada como uma forma de tratar o agressor também. Porque não adianta a gente só tratar a vítima, porque a vítima ela está sofrendo aquela violência em virtude de um comportamento de uma terceira pessoa. Então, a justiça restaurativa, ela faz isso.
ela trata também de uma certa forma o agressor para que ele possa compreender o porquê desses atos reiterados de violência ou desse comportamento, possa fazer uma autoanálise e mudar esse comportamento em relação, né, à agressão, ou seja contra a criança, ou seja contra a companheira ou qualquer outra situação. Porque a gente parte do pressuposto que se uma pessoa é um agressor, alguma situação ela passou lá no seu passado, lá atrás, que traumatizou a ponto de estar, né, reproduzindo esse comportamento. Então, a justiça restaurativa, muitos casos dentro do Conselho Tutelar, assim, a gente teve enormes vitórias aplicando ela. E a justiça restaurativa, ela começou aqui no estado através do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É isso. Uhum. Ele que tem estimulado isso. Sim, o doutor Adalberto. Uhum. Começou, no caso, pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário. Mas ainda há muita resistência, né, com relação a isso. É porque a gente tem uma cultura da punição. Então, e isso é uma cultura mesmo. Muito mais assim, a gente pode perceber isso na questão quando falam da criança. A criança tem que levar um tapa porque ela fez isso, para ela não fazer de novo. Então, a gente tem essa cultura da punição, que a pessoa só vai parar se ela for punida. E muitas vezes não, ela precisa ser tratada. Né? Não digo assim em todas as situações, 100% dos casos, mas na sua grande maioria sim, tem como reverter esse tipo de comportamento. Vereadora, tem outra questão sobre justiça restaurativa, justamente o papel aí, então, aí do agressor. Como lidar com esse agressor? Né? Porque com a vítima a senhora tem uma grande experiência, em função, né, da própria atividade do Conselho Tutelar. E o lidar, então, com esse agressor. Né? A senhora tem que se despir, muitas vezes, de preconceito, né? Às vezes, porque nós não somos criaturas lógicas o tempo inteiro. Não. Né? A gente dependendo do tipo de agressão, isso nos afeta. Sim. Então, como é também se relacionar nessas situações? São dois momentos, né? No momento em que eu estou conselheira tutelar, eu estou atuando no âmbito da proteção da criança. Então, toda a minha ação, tudo que eu tenho que fazer é para proteger aquela criança do núcleo que está ferindo, né, o seu direito, que está tirando o seu direito. No momento que eu estou no judiciário, atuando em algum caso, como facilitadora em justiça restaurativa, eu preciso me despir, né, da figura, da armadura de conselheira tutelar e entender que eu estou ali num outro papel. Né? Então, eu estou em um outro papel que é restaurar, né? Me propor a restaurar aquela pessoa. Então, realmente, a gente tem que se despedir de preconceito, de tudo aquilo, né, dos preconceitos que a gente tem das situações, das pessoas e da vida, e procurar entender uma interlocutora, aquela pessoa que está ali na minha frente e o que ela está demandando naquele momento e acatar, aceitar aquela pessoa por inteiro e ver qual é a melhor maneira de auxiliar ela a se tornar alguém melhor, porque na realidade a justiça restaurativa é isso. Não sou eu que vou fazer ela se tornar uma pessoa melhor, mas é ela que vai se perceber e vai notar que precisa mudar as suas atitudes em relação a certas coisas para que possa melhorar. Perfeito. E como é estar em exercício na legislatura atual, né? Como é, então, participar da arena política aqui com seus pares? No caso, nós estamos gravando na quinta-feira, o programa vai ao ar na sexta, mas ontem a senhora participou, então, da sessão e na segunda-feira também, e mais na próxima, é isso? Não, encerrou ontem. Encerrou ontem. Que bom, então, conseguir pegar a senhora aqui para conseguir conversar, né? Exato. Então, vereadora, como é estar, então, participando, né? Porque vários ambientes diferentes, né? Começar lá na sua comunidade, conselho tutelar, vai para a justiça restaurativa, então assume o mandato, e aí a senhora está num momento vereadora de Novo Hamburgo. É um crescimento pessoal muito gratificante, porque eu percebo e eu entendo que eu não estou aqui hoje na condição de vereadora sozinha. Né? Eu estou aqui hoje porque a minha comunidade quis isso. Né? Porque houve uma necessidade de ter uma representação e eles acreditaram nas minhas propostas e acreditaram que eu pudesse ser essa representação. Então, quando eu assumo
aqui é a segunda vez que eu assumo a Câmara de Vereadores, eu fico extremamente nervosa quando eu subo na tribuna. E quem me conhece sabe que eu falo muito, que eu não sou, né? Mas é uma responsabilidade estar ali, porque eu preciso cuidar, porque não é minha opinião que tem que ser passada. Eu preciso falar... A sua representatividade, Exatamente, né? Eu preciso falar pela comunidade. Eu preciso representar essas pessoas, porque eu parto desse pressuposto. Eu estou dando voz a quem não está aqui. Que lhe escolheu para dar voz. Exatamente, então é uma responsabilidade muito grande e realmente é diferente dos outros ambientes que eu frequento, porque aqui a gente está num espaço de poder, num espaço de decisão, é onde as pessoas que fazem as leis da nossa cidade e que tenha toda essa... Poder de fiscalização. O poder de fiscalização e que podem mudar mesmo, né, em aprovação de leis, enfim, de emendas. Algumas polêmicas, bem polêmicas, né, que muitas vezes discutem, por que votou sim, por que votou não, sem conhecer todo o teor. Sim. E daí, quando é passado meias verdades também para a comunidade, é difícil, né? Sim. Então, por isso que eu digo, as pessoas precisam participar, precisam conhecer, precisam ler, sabe? Precisam vir nas sessões, aqui é a Casa do Povo e ela deveria ser mais frequentada pelo povo, para que também a comunidade tenha força, né, de mudar aquilo que não está bom. Sim. Então, realmente é um espaço diferente, mas que me causa muita alegria de compor isso, de participar. E nós temos também poucas mulheres, né? Infelizmente, embora seja um número maior, nós temos apenas 2 vereadoras eleitas de fato, né? Exato. Há outras vereadoras suplentes, como o caso da senhora. E que bom que as mulheres também têm essa visão, estão participando mais da política. Então, como é que a senhora vê também essa questão de participação? Porque muitas vezes se coloca na nominata mulheres só para preencher questões legais, que não é, obviamente, o caso do seu partido. Exato, isso que eu iria comentar. O MDB ele teve um ganho muito grande nessa última eleição, que nós não tivemos o caso de nenhuma mulher que concorreu para preencher cota. As 8 mulheres que concorreram, elas eram líderes comunitárias, elas queriam estar na posição de candidata. E tanto que fizeram boas votações, né? E é isso, todo o nosso trabalho é para que as mulheres percebam o quanto elas são necessárias nesses espaços. Porque enquanto conselheira tutelar é outra visão assim muito interessante que a gente tem, né? Quem vai lá no conselho para requerer uma vaga de escola, uma ampliação de turno ou uma vaga num posto de saúde que não teve consulta são as mães. É as mães que nos acessam porque falta, às vezes, alimento em casa. É a mãe que nos acessa porque o filho está com problema com droga. É a mulher, é a dona de casa que nos acessa. E aí nós vemos o quanto a mulher é necessária nesses espaços de debate e de decisão, porque elas conhecem o verdadeiro problema da sociedade, que está inserido dentro da sua própria casa muitas vezes. Então, como que a gente vai falar de leis que tratem a violência contra a mulher se não há uma mulher junto para discutir? Como que a gente vai falar de leis que tratem a questão da educação, de contraturno escolar, de segurança alimentar, se a gente não tem uma mulher que tenha propriedade de conhecimento disso para discutir junto? Como que a gente vai discutir questões de gênero só entre homens? Então, a gente não pode discutir questões de gênero só entre homens, nós precisamos estar nesse espaço para dar nossa contrapartida, para falar as nossas percepções e aquilo que nós passamos enquanto mulheres na sociedade. Antes de passar suas considerações finais, então, também repasso, né, que fique gravado o abraço da doutora Deise Sartori, defensora pública, que ficou, né, muito satisfeita de saber que a senhora estaria aqui participando do programa. Então, amanhã, com certeza, ela vai ser uma das primeiras a assistir o programa. Então, agora deixo o espaço para a senhora fazer as suas considerações finais. E retransmita meu abraço, que a doutora Deise, ela é defensora pública da infância e juventude aqui de Novo Hamburgo, uma grande parceira, uma pessoa muito humana que a gente realmente pode contar. Então, ela é essencial para Novo Hamburgo. Bom, eu quero deixar aqui registrado, então, meu agradecimento a toda a equipe, né, da Casa do Povo, da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, que me acolheu de uma forma muito bacana, muito adequada e carinhosa aqui para que eu pudesse desenvolver esse trabalho durante esses dias. Agradecer a minha comunidade do bairro Roselândia, que oportunizou que eu chegasse até aqui, e também ao meu partido, ao MDB de Novo Hamburgo, que me deu todo o subsídio e informação política para que eu pudesse hoje estar aqui representando
né, essa sigla. E também as mulheres MDBistas que fazem um trabalho extraordinário na cidade. Todo o meu reconhecimento e agradecimento ao que vocês são hoje para Novo Hamburgo. E já deixo aqui um apelo também, mulheres, participem da política, participem, venham assistir sessão, participem de partidos, ocupem espaços, vocês precisam ser vistas, a gente precisa ter sororidade, nós precisamos estar juntas para ter mais representatividade. Perfeito. Isso, e agradeço muito a oportunidade. Bom, nós que agradecemos a sua participação. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da vereadora Andiara Zanella. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você também pode acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!